Ontem eu soltei um vídeo sobre o anúncio da mudança política do jornalista e influenciador Leonardo Stoppa, colunista do Brasil 247, que nos últimos anos foi considerado um cara de esquerda e que esteve presente na caminhada do Nicolas Ferreira, caminhada que inclusive levou várias pessoas, dezenas de pessoas ao hospital por conta de um raio. Para os mais desatentos, ele mudou completamente o tom de repente, mas ele mesmo respondeu no meu vídeo falando que o que tinha acontecido não era financeiro, mas o que levou ele a mudar de lado foi o identitarismo. Por mais que eu seja velho o suficiente para acreditar em contos e historinhas boas para dormir, eu entendo que esse discurso ele seja mais palatável para poder atrair esse novo público. Os bolsonaristas diferentes da gente, eles não questionam essas miudezas na hora de acolher um novo membro para a seita. Eles simplesmente abrem os braços e vão aceitar. Pessoa comunicativa, com boa oratória. E bem, depois eles promovem a autofagia, mas na hora do voto eles vão se unir. Então essa história me fez lembrar de um comentário que eu recebi em um outro vídeo meu. E aí eu gostaria de unir as duas coisas para poder falar sobre essa palavra que nem a direita nem parte da esquerda gosta, que é o identitarismo. Então na véspera do ano passado eu publiquei um trecho de um react que eu fiz assistindo o debate do Guto Zacarias, membro do MBL, vereador de São Paulo, com a Michelle Soares, influenciadora que tem o canal As Travas da Vida e que ficou aí mais conhecida depois dos últimos debates em que ela leva um contraponto e é interessante porque ela buga o sistema. Nas rodadas extras do Zona de Fogo, lá do Spectrum, eles discutiram sobre essa questão das cotas trans. E aí um comentário que eu recebi no vídeo foi esse aqui do André Ribeiro. Só não entendi seu argumento de não tirar uma vaga de alguém. A sala suporta 40 alunos, então foram abertas 40 vagas para esse curso no vestibular. Se você encaixa uma cota, você colocaria 39 vagas mais uma cota? Ou seriam 40 vagas mais uma cota, totalizando 41? Porque mesmo que seu argumento seria a cada 9 vagas é uma cota, ainda assim diminuiriam 4 vagas gerais para incluir as cotas. Então esse comentário é bem similar a muitos outros comentários que eu escuto por aí, e aí eu acho interessante porque ele exemplifica demais o conceito de espaço e de meritocracia, porque se em um contexto totalmente hipotético você imagina um local físico em que foi projetado para uma determinada capacidade e que essa capacidade tenha que estar 100% ocupada o número total de tempo. A gente sabe que não é desse jeito no dia a dia. Então, essas 40 cadeiras têm que ser preenchidas 100% em sua totalidade, e desses 100%, essas pessoas elas devam ser todas da lista geral, certo? Então, qualquer cenário que mude essa simplicidade de pensamento, ela seria uma injustiça. Mas cada local vai estipular, por meio das suas regras internas, o quanto que ela vai delimitar de cotas, e elas já estão previstas antes que seja feita uma prova para um concurso, para uma universidade. Então, elas já estão ali. Elas não vão ser da lista geral. E se uma pessoa ela for bem colocada na lista geral, ela não vai participar das cotas. Problemas complexos nunca vão ser resolvidos com resposta simples. Bem, mas é isso. As vagas sociais elas não roubam vagas da lista geral. São vagas que já nascem divididas com o intuito de reparar socialmente as desigualdades reais de acesso. Aí eu vou ser sincera, quando eu fiquei sabendo dessa notícia do Leonardo Stoppa, eu fiquei sabendo por um canal que eu acompanho, um canal de esquerda, e um cara branco falando, cheio de dedos, sobre essa situação de que, poxa, por que você foi pro extremo direito? E concordando com a questão do identitarismo, né? Então, quando a gente se acha a identidade, claro que um cara parecido com ele vai gerar uma empatia a ponto dele tentar entender por que ele foi pro outro lado do espectro político, porque tá do outro lado do cercadinho. Mas aí, é claro, você pode me falar, a Angela Davis, ela criticava o identitarismo há décadas atrás, e é verdade, mas a gente aqui cai numa questão que não se trata da identidade. Mas veja, a crítica dela tá mais vinculada ao vazio que o capitalismo incute nessas pautas do que propriamente dita as pautas em si. Então, o capitalismo sequestra todas essas pautas para que no final
o ganho seja apenas financeiro, para que fique na superficialidade das discussões. E talvez discutir sobre essa questão seja um fato, mas usar isso como uma desculpa para poder dar adeus a todo um espectro político. Um feminismo sem a consciência de classe, por exemplo, vai virar o quê? Vai virar um ranking numa revista dizendo que a CEO mulher X ganhou milhões de dólares. A Angela chamava situações como essa de feminismo de teto de vidro, porque fazia com que algumas mulheres chegassem ao topo do sistema financeiro sem questioná-lo. Então, o mesmo assunto da favela venceu, quando na verdade você tem que pensar em desfavelizar o local. E no final, tudo vai virar uma questão financeira, porque estamos gastando o dinheiro público com coisas que não deveriam ser gastas. E, no final das contas, o foco deveria ser outro, porque acaba sendo uma pauta moral. É a mesma coisa que você olhar para a parada do orgulho gay e falar, nossa, isso daí deixou de ser um protesto, isso daí virou uma festa, um carnaval, quando na verdade o Pink Money existe, existem as empresas que querem ganhar com as pessoas que vão viajar para poder ir para as paradas, mas o que acontece é que também as pessoas não deixam de morrer apenas por terem suas orientações sexuais. Então uma coisa não anula a outra. É essa a diferença. Defender uma pauta não significa que exista algo que você não concorde dentro dessa pauta. Você não é o bastião moral de toda a sociedade. Então, empresas colocarem arco-íris nas suas propagandas não significa nada, porque no final das contas, se for mais fácil para elas retirar esses direitos com uma mudança de governo, elas não vão pensar duas vezes. O que vai resolver são direitos adquiridos. É a política no seu dia a dia. E aí é que a coisa pega. Então, mesmo uma pessoa que não milita pelo corpo livre, que não vai nas redes sociais para dizer que ama o seu corpo assim como ele é, mesmo ele tendo um IMC acima de 40, ela vai continuar tendo problemas para sentar nas cadeiras, ela vai continuar sofrendo preconceito para poder arrumar um relacionamento, ela não deixa de sofrer no dia a dia. Claro, eu usei esse exemplo, não cabe uma cota, mas caberia, por exemplo, um assento prioritário, porque quem nunca achou ruim que aquela pessoa estava ali ocupando o espaço da segunda cadeira, quando na verdade deveria ser uma cadeira só para aquela pessoa grande, né? A pessoa trans que vai estudar por meio de uma cota afirmativa talvez não seja a mesma pessoa que vai sofrer violência nas ruas por estar à margem da sociedade e tenha que se prostituir. Talvez elas estejam em contextos diferentes, mas elas estão em um grupo onde uma vai olhar para a outra e vai se identificar. Então, assim, quando você é uma pessoa que já é a maioria esmagadora, você faz parte do patriarcado, você faz parte dos homens brancos, você se sente a maioria, você se sente a identidade, dificilmente você vai entender como essa visão, ela faz parte. Então, é claro que você vai precisar melhorar a escola pública. No futuro você tem alunos dessa escola pública que estudem e que não precisem entrar por meio de cotas. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu que participo de concursos, eu vejo que muitas pessoas que participam das cotas estudam até mais, porque elas querem se provar. E é sobre isso, é ter alguma coisa que olhe para elas, porque muitas pessoas têm mais alternativas do que outras. E se você não entende isso como um mérito vindo dos seus pais e dos seus antepassados, eu sinto muito, a gente realmente não vai chegar num senso comum de conversa. E agora, para terminar, só 2 dedos de uma história pessoal que foi uma viradinha de chave na minha vida. Eu trabalhei no call center de uma seguradora de um grande banco brasileiro. E aí eu prestava seguro para viagens internacionais dentro de seguros nacionais, seguros funerários. Então basicamente era isso. A pessoa saiu do Brasil, tinha uma doença, ligava pra gente e a gente organizava um atendimento médico para ela. E os casos que eu mais atendia eram, de longe, o clichê brasileiro na Flórida. Então muitas pessoas, a maioria com casa lá, ficavam de 3 meses a 1 ano, que era o tempo da cobertura ali, e se precisavam de algum atendimento, elas entravam em contato com a gente. Dependendo da situação, as pessoas não queriam ser atendidas por médicos em determinados bairros. Então essas pessoas que estavam querendo economizar o seu rico dinheirinho conquistado no Brasil ou nos 2 países, para não pagar aqueles absurdos médicos, eles ainda queriam escolher a nacionalidade, eles não aceitavam ser atendidos por latinos,
Porque aquelas pessoas que estavam lá nos Estados Unidos e que eram médicos, mas eram médicos de outros países, elas não eram boas o suficiente para aquelas pessoas. Então eu entendi uma coisa. Então todos aqueles cotistas que as pessoas sempre julgaram e falaram mal, elas não iam ser atendidas nem se elas não fossem cotistas. Elas não parecem, elas não querem se misturar com pessoas que não se parecem com elas, que tem cara de pobre, que são diferentes. Então talvez essa pessoa seja uma cotista ou ela faça parte de um programa social e ela esteja se formando para poder atender pessoas parecidas com elas, que ainda não alcançaram esse bem-estar que muita gente esteja reclamando. Então, se for para reclamar sobre o identitarismo, que seja essa casca vazia que o capitalismo impõe. Bem, eu vou ficando por aqui. Diz pra mim o que você acha sobre tudo isso. Eu acredito que nada é perfeito. E se nós aceitamos que existem diversas espécies de vários animaizinhos por aí e que uma pessoa pode sentar todo mundo na mesma caixinha e muito menos na mesma salinha.